O empresário Luciano Hang, um dos apoiadores aí mais ferrenhos do Jair Bolsonaro, tem demonstrado insatisfação com o ex-presidente inelegível nos últimos dias e feito críticas em conversas reservadas. O velho da van tem se queixado do ex-capitão adotando um tom de desabafo ao falar sobre ele. Vamos entender essa história melhor com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, essa é da pauta da editoria Briguem, desgraçados, briguem. Vocês sabem que a minha especialidade aqui é botar o MBL para brigar dentro da extrema-direita e os bolsonaristas também, né, gente? A gente traz aí para vocês. E a fonte é insuspeita, né? Que é o Paulo Capelli do Metrópolis, que é o maior setorista de cobrir puxa-sacos de Bolsonaro, né? Acho que o negócio não deu certo. E aí ele traz essa notinha curta aqui, Sofia, que é importante pra gente trazer. Luciano Hang desabafa e faz críticas a Bolsonaro. Sabe o que isso me soa, Sofia? A batata geral tá assando e eles começam a brigar entre eles. Porque ninguém sabe o que vai rolar aí nesses inquéritos. Ah, mas o Paulo Gonet almoçou lá com os bolsonaristas. Sim, foi horrível aquilo lá. É péssimo, dá uma esfriada na nossa onda, mas assim, eles estão começando a brigar entre eles. Dono da varejista Avan, Luciano Hang ficou conhecido por seu apoio contundente a Bolsonaro, a quem doou R$1 milhão na última campanha. Importante as pessoas saberem também, né? O Boulos está com PL anti-velho da van, né? Então, o velho tá voltando para as notícias, não é do jeito que ele gosta, né? Mas o que o Paulo Capelli fala lá no Metrópolis? O empresário Luciano Hang, de 62 anos, é conhecido pelo êxito no ramo dos negócios e por ser um dos principais apoiadores públicos de Bolsonaro, a quem doou R$1 milhão na última campanha. Nos últimos dias, porém, o auto-intitulado velho da van demonstrou insatisfação com o ex-presidente, a quem dirigiu críticas. Em conversas reservadas, Luciano Hang adotou o tom de desabafo ao se referir a Bolsonaro. O empresário disse que o ex-presidente pensaria primeiro nele próprio e na família, deixando aliados relevantes em segundo plano. Para Hang, exemplo disso seria a escolha de um dos filhos para disputar a presidência. Atualmente inelegível, Bolsonaro estuda lançar Eduardo ou Flávio para 2026. A pessoas próximas, Luciano Hang opinou que Bolsonaro deveria apoiar ao Planalto um nome conservador e fora... Conservador não, né? Extrema-direita. De fora da família. Um dos mencionados é Ratinho Júnior. Olha aí. É a reunião de quem não presta com a vontade de nos ferrar, né? Governador do Paraná reeleito com 69% dos votos. O grupo de Bolsonaro, por sua vez, costuma sustentar que o ex-presidente já amargou múltiplas traições na política e que, por isso, o fator DNA ganhou importância. Luciano Hang também falou aliados ter dado sangue por Bolsonaro, que, contudo, teria se mostrado alguém ausente nos últimos meses. Em 2021, o midiático empresário chegou a ser alvo da CPI da Covid e foi indiciado por incitação ao crime em relatório produzido pelo senador Renan Calheiros, aliado de Lula. Não houve consequências na esfera judicial. As reclamações direcionadas a Bolsonaro foram externadas por Luciano Hang a interlocutores antes do empresário se internar para um procedimento de cateterismo no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última quinta-feira, dia 6. Após a publicação da reportagem, Luciano Hang negou que tenha feito comentários sobre Bolsonaro em conversas recentes. Agora estão querendo colocar palavras na minha boca, sendo que eu não tenho feito comentários sobre política faz tempo. É lamentável o que tentam fazer. Qual é o intuito de tudo isso? Porque, de graça, não estariam trazendo meu nome a público dessa maneira. A coluna mantém todas as informações publicadas. Aquele clássico, né? Fazendo fofoquinha se espalhar. E interessante essa coisa do que conta agora é o DNA, né, Sofia? Para a sucessão do Bolsonaro. É sinal que ele não tá confiando em ninguém e que ele já sacou que as pessoas querem passar uma rasteira nele para se tornarem candidatas à presidência da República, incluindo o próprio Ratinho. Aí a informação que a gente tem da internação dele, do Luciano Hang, é a seguinte. Tá lá na CNN Brasil, nessa nota aqui. Dono da van, Luciano Hang, faz procedimento cardíaco, molinha no coração. O empresário fazia exames de rotina quando foi detectada a necessidade de operação. Dono das lojas Avan, Luciano Hang, 62 anos, passou por um procedimento cardíaco nesta quinta chamado cateterismo. Coloquei uma molinha no coração, disse em suas redes sociais. A cirurgia foi uma necessidade apontada pelo laudo médico, pelo médico do empresário durante exames de rotina. Eu sempre fui muito preocupado.
Faço consultas regularmente. Quando você descobre um problema cedo, é mais fácil de tratar e resolver, disse Hang. O cateterismo cardíaco é uma operação de um catéter inserido num vaso sanguíneo de punho ou da virilha que vai até o coração. O objetivo é tratar de condições cardíacas como obstruções das artérias. O empresário passa bem, o aprendizado que fica é: cuide de sua saúde, estou com 62 anos, bebo socialmente, não fumo, pratico exercícios e isso ajuda muito na recuperação da qualidade de vida, finalizou Luciano Hang. Além da questão da saúde dele, isso é uma coisa que as pessoas precisam saber. Lá naquela leva de pessoas que foram desbloqueadas nas redes sociais, o Xandão também liberou as redes do Luciano Hang. Então ele fica liberado também, Sofia, aí nas próximas eleições para exercer a influência dele, né? O pessoal já vai liberando, vai fazendo essas coisas. E aí teve essa informação aqui, foi levantada pela Band, que o Hang também teve as redes dele restabelecidas após 5 anos. E aí uma coisa que tem que ser lembrada sempre é o seguinte: no âmbito do judiciário, o repórter Moisés Mendes lembra sempre disso, que é o seguinte: nós noticiamos aqui no Meteoro, o DCM noticiou, a Folha noticiou, o Estadão noticiou, mas a Globo não dá um pio sobre esse jantar com desembargadores, no mesmo momento em que a Havan é anunciante da TV Globo. Eu nem vi notícia em lugar nenhum. Eu estava assistindo a Globo e apareceu ali uma propaganda da Havan. E aí o Moisés cometeu esse texto aqui que é importante. Redações de jornais funcionam assim. Os fatos vão acontecendo, os jornalistas vão tentando captar o que podem e muita coisa se perde no caminho, porque é impossível cobrir tudo numa correria diária, sem folga, sábado e domingo, mas há um mecanismo de proteção que evita distrações e facilita as escolhas, que é a famosa pauta diária. Vários pauteiros, geralmente sob o comando de alguém mais experiente, definem durante o dia, com certa hierarquia, o que deve ser conferido ou apurado no jargão das redações. Todos os dias é sempre assim. Mas isso impede que jornalistas se autodeterminem? Não, nunca. Jornalista é um bicho numa selva e não pode ficar esperando sempre pelo pauteiro. Muitos deles não esperam, ou um jornal seria uma ferragem, uma farmácia ou um banco e não um jornal. Um exemplo de agora, esse caso do banquete oferecido por Luciano Hang a desembargadores em Santa Catarina no dia 16 de dezembro, o furo foi do Vinícius Segala do DCM. Mas depois, todos os jornais darem a notícia, acreditando ou não a sua origem, inclusive jornalões, Folha, Estadão, UOL, sites das revistas. Todos noticiaram, menos o Globo. Por quê? Se os jornalistas não foram pautados por um chefe que acompanha tudo, o Globo, que é o maior jornal do país, não deu. Não importa, essa notícia que todo mundo deu deveria mobilizar alguém da redação do Globo, um editor ou um repórter, para que o jornal não fosse o único a não dar uma notícia que parou na capa de todos os jornais. Por que só o Globo não deu? Porque nenhum jornalista do Globo saiu atrás da informação sobre o banquete, ou copiou a notícia do Segala do DCM, ou saíram atrás, escreveram a informação interditada pelas chefias. Não saiu nada no Globo porque as organizações Globo são as mais medrosas em relação às informações envolvendo esse sujeito. São covardes, todos noticiam as investigações em torno de Luciano Hang, o Globo não dá nada. E ainda não deu, às 11h50 desse dia 27 de dezembro, e talvez nem dê a informação que circula desde a manhã de sexta-feira sobre a confusão que o jantar espalhou na Justiça de Santa Catarina, com desembargadores se declarando impedidos de julgar processos que envolvem o empresário. O Globo, por covardia, nada fala sobre o caso do banquete tóxico, que está em todos os jornalões, e não é só na mídia que ainda chamam de alternativo. O Globo e a Globo se acovardam mais uma vez, porque temem alguma coisa ou por subserviência mesmo. E aí uma coisa que não tá no texto do Moisés, Sofia, mas que eu queria lembrar é o seguinte: será que ele tá bravo com o Bolsonaro porque o Bolsonaro não manifestou solidariedade a ele nesse episódio? Será que porque tem mais coisa pra sair? Olha, é uma coisa interessante, porque assim, a gente tem que pensar, alguma motivação teve, porque esse interesse do Bolsonaro de colocar algum de seus filhos e teria os outros aliados, não é novidade. Não é novidade nenhuma isso, só tá caindo a ficha agora. Então, alguma motivação teve. Se foi essa, não sei dizer. É possível. É possível. Agora eu queria destacar outra coisa. É uma outra coisa que me chamou mais atenção do que essa briga, que é: por que o Ratinho Júnior?
Porque vamos e convenhamos, nomes... Não tá pontuando bem nas pesquisas. Não está pontuando bem nas pesquisas, não é o que tem maior apoio da imprensa, por mais que o pai dele seja dono da Rede Massa, etc, etc. Os grandes veículos de imprensa ainda estão mais atrás do Tarcísio do que do Ratinho Júnior. A única coisa que eu consigo pensar é que, assim, o Ratinho Júnior, ele sempre fez um trabalho muito bom para o bolsonarismo, que é péssimo para a gente, que é o de transformar o Paraná no laboratório do bolsonarismo. Todas as merda que os bolsonaristas vão colocando nos outros estados, o Ratinho Júnior testa primeiro aqui. Militarização de escola, IA nas escolas, sabe, para fazer material didático. Esse tipo de coisa, tudo o Ratinho Júnior faz aqui primeiro, e depois o bolsonarismo leva para os outros estados. Então, isso eu entendo. Mas não me parece que seja essa a motivação do Hang. Eu realmente fiquei... Eu não sei, eu tô falando sério, eu não sei. E eu realmente fiquei, assim, tipo, muito curiosa. Por que o Ratinho Júnior? Sabe que eu conversei com uma assessora de Brasília esses dias, com alguns assessores, aliás, e uma coisa que eles falaram que a esquerda tem algumas lições a aprender, né? Porque a esquerda, às vezes, quando tem tretas internas, o pessoal leva tudo pro Twitter, faz barraco, faz live no Instagram, faz de tudo. A extrema-direita, ela também é toda rachada. O negócio que a gente fala das divergências ideológicas, esse lado dos financiadores. Uma figura, por exemplo, como a Carla Zambelli, ela é odiada por muitos setores da extrema-direita. Só que eles têm uma inteligência que o Hang e o Bolsonaro não estão tendo nesse episódio, que eles deixam as divergências para trás das portas. Ninguém fica sabendo com todos os detalhes. A gente perdeu um pouco isso. A gente está muito na mídia, a gente está muito detonando uns aos outros ou externando completamente a opinião sem filtros. Então, eu acho, Sofia, que é um desgaste maior, assim. Eu acho que o Bolsonaro ele tem uma tradição de largar os aliados. E acho que só o Hang está só agora, mais perto de período eleitoral, manifestando a insatisfação dele, né? Você está mutado. Pois é. E tem uma questão aí de que... Vamos e convenhamos. O próprio Hang não pode fazer nada, né? Porque eu sempre adoro lembrar isso. O Hang tá inelegível, gente. O Hang é uma pessoa que está inelegível. Foi condenado, né? Foi condenado com aquela bagunça lá em Brusque, né? Então, ele e o prefeito de Brusque, ambos foram declarados inelegíveis. Então, eu realmente fico imaginando, será que ele não gostaria dele próprio concorrer? Eu não me surpreenderia. Talvez seja isso mesmo. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Tretinhas na extrema-direita, gostamos. Briguem, desgraçados. Sempre. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que o plantão ainda não acabou. A gente já está voltando.